As atividades são sempre assim, construídas em parceria com eles, porque eu acho que eles vão se envolver muito mais a partir do momento que eles contribuírem com a atividade, né? E não se eu impor uma atividade, fica mais difícil, a gente já percebeu isso. Quando eu trago uma atividade pronta, eles não se interessam tanto e fogem um pouco. Quando eles participam da construção, aí eles se empenham mais na participação, então fica mais fácil. E isso a gente retoma nas aulas, na sala ou ali no próprio círculo. Depois a gente senta e conversa sobre essas regras, o que é que aconteceu, quem burlou a regra, por que burlou a regra, ou se a gente vai colocar essa regra como uma regra para todo mundo. Então a gente discute muito essas coisas também logo após a atividade. Tivemos a oportunidade de entrevistar os familiares, de entrevistar os professores da sala regular, porque nosso trabalho é dirigido por estudo de caso. Então, assim, tínhamos informações, né, mais amplas do que os professores e pudemos contribuir nesse sentido, né, de pensar esse aluno. O que é que a gente pode fazer para que esse aluno seja acolhido em suas necessidades nas aulas de educação física. O vento aqui vai segurar ele aqui. O revezamento com o jornal, que você coloca o jornal no corpo e o atrito do ar com o corpo, né, no movimento é que segura o jornal. A atividade e o objetivo é mais de integração entre eles, para que eles se ajudem, não rasgue o jornal, né, respeite as regras e trabalhe essa parte da coordenação motora, né, da velocidade, que eles possam ter a mudança de direção que eles precisam, né, o freio inibitório. Então ele vai lá, muda de direção, volta e freia para entregar o jornal. Tem início, mas não tem fim. Exatamente assim, a tal equipe ganhou. Não, a gente nunca trabalha isso. Bom, a ponte de jornal consiste em você deslocar de um ponto até um outro ponto usando dois pedaços de jornais. E aí você coloca o jornal no chão, pisa em um jornal e a outra parte você coloca na frente. Aí você tem que deslocar o seu corpo para outro pedaço do jornal para poder transferir o jornal para frente de novo e aí avançando no processo até chegar no ponto determinado. Essa atividade envolve uma coordenação ampla, né? Uma coordenação, além de ser visomotora, envolve membros superiores e inferiores. O pato-ganso ele é mais sensorial. Eu peço que eles fiquem com os olhos fechados, porque a tendência é eles quererem ser logo escolhidos. Quem está com a bola em volta encostava a bola naquele que ele escolheu. Então ele colocava a bola nas costas ali encostado, ele sentia que a bola estava ali, ele aí abria o olho, pegava a bola e ia correndo atrás, até pegar o outro antes dele sentar no lugar dele. Então é uma atividade que é muito interessante, principalmente para Pedro, que tem essa dificuldade de locomoção e de mudança de direção e de correr em círculo. Isso ajuda muito a coordenação dele e a percepção corporal dele. Eu percebo que eles estão se ajudando mais. Quando um cai, o outro vai lá, ajuda a levantar. Quando um, por algum motivo, não consegue fazer a atividade, o outro vai lá e ajuda. Os professores viram que as aulas de Milton não foram aulas mirabolantes. Foram aulas simples, de atividades que eles já conhecem. E foram necessários pequenos ajustes para fazer incluir os alunos com deficiência, para atrair aqueles que tinham dificuldade de manter o foco, em seguir as regras, aqueles que têm dificuldade motora. Então, eles viram que eles não precisavam reinventar a roda para pensar uma aula inclusiva, mas, senão, a partir do mesmo currículo, que tem que ser comum a todos, pensar atividades que adaptadas permitisse a participação do aluno.